Olá, gente, olha só. Agora a nossa aula será de redação. A partir de agora nós vamos conhecer todos os critérios de correção, o que você deve fazer, não é, para tirar uma nota boa na redação. Isso é algo muito, os alunos eles não estudam redação. Eles acham que deve pegar um texto na internet para se basear. Então, peguei um texto na internet e eu faço mais ou menos assim no dia e vou me dar bem. Gente, redação é prática. Não tem a possibilidade, não existe a condição, não é, do aluno falar bem, achar que escreve bem, não é? Existem alunos que realmente apresentam uma oratória muito bacana, falam muito bem. Só que se você não praticar, você acaba não fazendo uma redação excelente, não é? E atingindo aquela nota que você precisa para passar no concurso público ou no vestibular. Existem regras que devem ser obedecidas. Então eu preciso conhecer o que eu devo ou não colocar na redação, que independe de escrever bonitinho, não é? Eu preciso ter noção das técnicas de redação das principais bancas de concurso e vestibular, para que eu possa fazer uma redação excelente. Então, olha só, nós vamos começar da base mesmo da redação. Nós vamos começar falando sobre título. Ô Johnson, o que eu devo, não é, fazer no título da minha redação? Gente, preste atenção, olha só. Não é em todos os concursos e vestibulares que você será obrigado a colocar o título, certo? Não são em todos os concursos que você será obrigado a colocar o título. Agora, uma dica importante que poucos alunos recebem, poucos alunos percebem, na verdade, é que não existe nenhuma comissão que vai proibir você de colocar o título na redação. Não tem nenhuma que proíbe. Agora, tem umas que não exigem o título. Ô Johnson, o que é que tu quer falar com isso? É que se eu fosse você, eu faria o título em todas as redações. Tá certo? Você não vai ser prejudicado ao fazer o título. Eu vou te dar só um exemplo, olha só. Na redação do Enem, por exemplo, Johnson, o meu foco é concurso, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, muitos concursos já estão exigindo a nota do Enem como forma de entrada. Então, preste atenção, todas essas técnicas, quando eu falo concurso ou vestibular, serve para qualquer uma. Nós estamos trabalhando para atingir uma redação nota 10. Então, dê uma olhadinha para cá, olha só. Ô Johnston, eu tenho dúvida no seguinte. O Enem, muitos professores dizem que não é obrigado a colocar o título na redação. É verdade? É. Na maioria das redações, não exige lá, crie um título para a sua redação. Ou seja, deixa a forma facultativa, deixa que o aluno decida se vai colocar ou não. Só que o que é que acontece, gente? Existem estados no Brasil que o título ele é obrigatório. A banca não precisa pedir, o aluno ele é obrigado a colocar o título na redação. Ô Johnston, e o que é que tu quer falar com isso? O Enem, por exemplo, diversos professores de diversos estados corrigem a prova do Enem. Então, muitos professores, eles já estão mecanizados, eles já estão treinados a olhar e pontuar o título da redação. Então, a partir do momento que o aluno esquece, o corretor ele pode ir lá e tirar um ponto. Ô, Johnston, pode. Mas se o Enem não é obrigatório, gente, isso é automático. Isso é automático, principalmente a redação do Enem, que infelizmente ainda não existe, não é uma capacitação longa como existe nas bancas mais respeitadas do país. Eu não estou com isso diminuindo o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu estou querendo falar que até pouco tempo, por exemplo, muitos professores corrigiam em casa. Essas redações chegavam, não é, pelo e-mail, o professor corrigia, devolvia o malote. Não é algo, por exemplo, existem comissões, aqui em Pernambuco, por exemplo, existem comissões em que os corretores não podem ter celular, não podem usar o celular na hora da correção. Existem fiscais analisando, cuidando desses professores. Esses professores eles não vão ao banheiro sozinhos. Existe toda uma capacitação, uma forma de como corrigir uma redação. Ou seja, fica algo muito uniforme. Coisa que não acontece em alguns concursos e vestibulares. Eu estou citando, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então a gente não pode correr riscos. Então eu te aconselho a fazer o título da redação. Olha só, gente. O título da redação, na maioria dos concursos, ele vale até um ponto. Certo? Ou seja, a tipologia dissertativa. Ô Johnston, o que é tipologia dissertativa? É o corpo da redação. É o que eu chamo de introdução, desenvolvimento e conclusão. O título fica à parte.
Então, na maioria dos concursos e vestibulares, a tipologia dissertativa vale 9 pontos, não é? E o título vale 1 ponto, complementando aí os 10 pontos possíveis de um aluno tirar. Então, olha só. Ô, Jones, quer dizer que eu fiz um título e já ganhei 1 ponto. Não é bem assim. Existem várias formas de você chegar nesse 1 ponto. Não é colocar qualquer título. Eu vou começar já dizendo alguns exemplos, algumas dicas importantes para você. Às vezes o tema da redação é educação. 80% dos alunos colocam os títulos: a educação no Brasil, a educação em Pernambuco, a educação na Bahia, a educação no mundo. Gente, primeira dica para você fazer um título com excelência: nunca repita nenhuma palavra que esteja no tema. Se o tema é saúde, evite colocar saúde no Brasil. Por que colocar isso? Saúde, saúde. Você já está repetindo no título ideias que não são necessárias para o momento. Então tenha muito cuidado com isso. Evite repetir palavras no título que já estejam no tema. Para você ter uma noção, o título ele vale 1 ponto. Só que esse 1 ponto pode ser dividido em 5. Né? Eu tenho 5 divisões para você atingir esse 1 ponto. Você pode tirar 0, você pode tirar 0,25, 0,50, 0,75 e caso o seu título esteja perfeito, aí você ganha 1 ponto. Ô Johnson, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existem técnicas para você chegar a uma redação nota 10. E você seguindo os padrões desta aula, se você começar a colocar em prática, não é, todos os conceitos que eu estou te passando, você vai chegar num bom resultado e vai ter isso na sua redação. Crie técnicas das principais bancas. Na verdade, eu estou te passando as técnicas das principais bancas e tenta segui-las, não é? Tenta seguir essas regras, tenta seguir essas ideias que você vai perceber que o avanço vai ser gigante. Então, olha só, o título você tem que pensar. Para ganhar um título na redação, eu tenho 5 etapas a seguir. A primeira é não esquecer de colocar o título, porque dependendo da ocasião você pode perder 1 ponto, né? Ou seja, você fazendo qualquer coisa, você ganha pelo menos 0,25. Mas perceba que não é 1 ponto, são 2 décimos e meio. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ô Jones, o que é que eu faço mais para atingir um título bom? Gente, um ponto importante é a questão da criatividade. Não é? A criatividade é o que, digamos, soma, não é? A maior soma do título é justamente a criatividade. Eu sempre uso uns exemplos nas minhas aulas presenciais e que eu acho que o aluno não esquece, por isso que eu vou até passar para vocês também. Olha só, foram fazer uma análise da repetição de títulos, justamente da falta de criatividade já nos títulos da redação. Então os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, também falha a memória, foi em 2009 ou 2010, eles foram fazer uma análise para ver essa criatividade de título e tal. O tema deste ano, né, do ano que teve a pesquisa, foi discriminação. Então eles perceberam que a maioria dos títulos tinha lá discriminação no Brasil, discriminação nas escolas, discriminação nos estádios de futebol. Eles começaram a perceber que o nome discriminação estava em 90% dos títulos. E da análise gigante que eles fizeram, eles perceberam que o melhor título da redação foi de um aluno que colocou preconceito nosso de cada dia. Aí você pode até estar aí se perguntando, Jones, preconceito nosso de cada dia. Eu falei isso numa aula e a menina começou até a rir. Oxe, Jones, que louca, por que louca? Foi o melhor título e realmente. Olha só, o tema era discriminação. Ela buscou uma palavra sinônima para não repetir, preconceito, e colocou na parte de uma oração como título, preconceito nosso de cada dia. Não é aquela frase, ó, pão nosso de cada dia. Ela retirou o pão e colocou a palavra preconceito. Como se da mesma forma que a gente necessitasse se alimentar todo dia, o ser humano tem necessidade também de preconceituar o outro. Por ser homem, por ser mulher, por ser homossexual, por ser branco, por ser negro, por ser alto, baixo, gordo, não é? Então, assim, nós vivemos no país do preconceito. Então, assim, foi um título muito crítico, um título muito social e rendeu, não é, a melhor avaliação da pesquisa. Então, eu acho que criatividade é fundamental. Outro ponto importante também que pouquíssimos professores passam, e eu queria que vocês prestassem atenção, é o seguinte, é a questão da
coesão do título, né, e da coerência. Ô Johnston, como assim coerência? Começa por coerência. Coerência, gente, está ligada a sentido. Ou seja, o meu título ele tem que ter sentido com o texto também. Eu não posso querer ser criativo, mas usar e abusar de uma criatividade que não condiz com a coerência do tema. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. E se for um título muito louco assim, que no texto você tenha a responsabilidade de explicar esse título, o porquê daquele título tão diferente. Então tem que ter muito cuidado com isso. E a coesão, não é? A coesão dentro de um texto é mais fácil explicar, os elementos que ligam um parágrafo a outro, mas a coesão do título, eu chamo a atenção de você para as questões gramaticais. O que é que acontece? Você terminou de fazer o seu título. Vocês terão que lembrar do seguinte: se o seu título tiver verbo, você vai adicionar um ponto final. Se o seu título não tiver verbo, você não adiciona esse ponto final. Ô Johnston, é uma besteira, um ponto mas se a banca for muito exigente, você pode perder até 2/10. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ô Johnston, e se for uma pergunta, meu título? Eu tenho que analisar se tem verbo ou não? Não. Até porque para ser uma pergunta, tem que ter o elemento gráfico que corresponde às perguntas interrogativas, que no caso é a interrogação. Mas se for uma frase que não seja interrogativa, uma frase que não seja exclamativa, seja apenas um período que esteja exposto na sua redação, você vai analisar se tem verbo. Se tem verbo, adiciona um ponto final. Se não tem verbo, não adiciona esse ponto. Você analisando tudo isso e pondo em prática, você vai atingir esse um ponto do título. Agora nós vamos começar a analisar a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, gente. Vamos lá. Agora nós vamos estudar o que a gente chama de tipologia dissertativa. Ô Johnston, e o que é tipologia dissertativa? Eu nunca ouvi falar nisso aí, olha só. Tipologia dissertativa é o que a gente chama de corpo da redação, certo? É o que eu chamo de introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora nós vamos conhecer os elementos gráficos, não é, que compõem aí essa parte da tipologia. Johnston, o que é que eu devo fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Eu vou por pausas, certo? Eu vou apresentar primeiro os elementos de correção. Depois eu vou dar algumas dicas a vocês também de como produzir uma redação. Johnston, como ter ideias bacanas, como começar uma redação. Eu vou te passar dicas ainda, mas agora nós vamos trabalhar os elementos de correção de uma redação. Olha só, gente. Algumas pessoas podem nunca ter ouvido falar, mas olha só, existe um critério de correção chamado gaivota. Ô Johnston, como assim gaivota? O que é gaivota? Gaivota é representado por esse símbolo aqui, ó. Ô Johnston, e quando é que eu recebo uma gaivota na minha redação? Todas as vezes que eu peco na questão gramatical. Pontuação, acentuação, quando eu coloco um acento onde não deve, quando eu não coloco onde deveria, quando eu não coloco uma vírgula onde era necessário, quando eu não coloco onde eu deveria ter colocado. Então assim, tudo isso vai recebendo gaivotas e cada gaivota é menos 2/10 na sua redação. Ah, Johnston, 2/10 é muito pouco. Gente, tem alunos que chegam a receber 40 gaivotas numa redação, é menos 80 pontos. O aluno só tem 2 pontos para todos os outros elementos de correção. Tem que ter muito cuidado. Tem aluno, até eu faço isso. Às vezes eu vou escrever, por exemplo, nome água, eu faço ligeiro e faço assim, ó. Ó, o acento tá no G. Isso aqui é uma gaivota menos 2/10. Tem que ter muito cuidado. E eu sei que o acento de água é no A, só que a pressa faz a gente, na grafia, errar muito. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então tem que ter cuidado com as vírgulas, com a pontuação. Então, na verdade, redação precisa muito de português, né? É uma disciplina que tem que trabalhar de forma conjunta, senão não vai dar certo. Olha só. Ô Johnston, me diz aí outro critério importante. Eu queria chamar a sua atenção para um critério chamado LB. Ô Johnston, o que é LB? Gente, LB significa linhas em branco. Linhas em branco. Ô Johnston, como é essa questão de linhas em branco? Gente, toda comissão existe um limite para correção. Existe um limite para linhas. Ô Johnston, como assim limite para linhas? Olha só. Toda comissão tem lá, no mínimo 20 linhas, no máximo 25. Isso tem na capa do concurso que você for fazer ou vestibular. E você tem que seguir aquelas regras, tá certo? Então, olha só. Aqui eu tenho a minha ficha de redação,
tá? Só um exemplo para você entender. Aí o que é que acontece? O aluno vai e faz o título da redação. Aí ele diz, opa, o título eu já tenho uma linha. Se é no mínimo 20, eu já fiz o título, falta 19. Mentira. O título ele não conta como linha válida. Por quê? Nós estamos agora trabalhando com a tipologia dissertativa. Quando uma banca diz no mínimo 20 e no máximo 25, não está contando com o título. Certo? Então prestem muita atenção, só na parte da tipologia dissertativa. Aí tem aluno que faz o seguinte, ó, vou começar a redação. Aí ele faz assim, ó, 1, 2, aí coisei aqui, pronto, parei. Aí aqui ele começa outro parágrafo, só para você entender, parou aqui. Aí aqui ele começa outro parágrafo, parou aqui. E assim vai. No final ele diz, opa, cheguei a 20 linhas, parei. Vamos primeiro ter cuidado. Quantos pontos Johnston ele perderia aqui? Ele não fez 20? Olha só. Essa linha aqui, ela não é válida, porque o título não conta. Esta linha aqui não conta como linha válida. Esta também não e esta também não. Só nesse caso aqui foi 1, 2, 3, 4. Cada linha em branco é menos 5 décimos, ou seja, nesse caso daqui o aluno perderia 2 pontos. Johnston, eu não entendi. Olha só, eu comecei a minha introdução e parou aqui. Eu tenho culpa, eu vou fazer o quê? Eu vou esticar a letra? Não. Às vezes eu começo realmente o meu parágrafo, olha pra cá, eu comecei o meu parágrafo, fiz 4, 5 linhas, um exemplo, parou aqui, terminou aqui. Eu não tenho o que fazer. É normal um parágrafo acabar assim, ó. Só que eu não posso contar esta linha como uma linha válida. Os principais concursos e vestibulares admitem que uma linha ela só é válida quando ela ultrapassa 60% da margem. Então tem que ter muito cuidado. Certo? Ou seja, eu preciso ultrapassar pelo menos 60% da linha para que eu considere essa linha como válida. Um ponto que eu queria chamar a atenção também, que entra com um outro critério, certo? Tem 2 aqui, ó. Vou botar o terceiro aqui. Tudo isso aí eu vou colocar num arquivo para que você tenha, certo? Esse material para poder acompanhar a aula. Então, olha só, a parte de estética. Gente, isso aqui, ó, essa redação não tem estética. Olha o que o corretor faz, ó, isso aqui, ó. Gente, essa linha que tem aqui, ela precisa ser respeitada. Eu não posso estar passando nem antecipando. Certo? Olha só, a linha está aqui, a linha final. Tem aluno que a primeira linha acaba aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui, a sexta aqui. E o corretor faz isso, ó. Não tem estética. Alguns pesquisadores até denotam que esse aluno é um aluno desorganizado. Por mais que você seja muito organizado em casa. Mas assim, existe muita gente que estuda isso e eu preciso saber para não errar. Não é? Eu posso até ser bagunceiro em casa, mas na minha redação eu tenho que ser organizado. Existem comissões que exigem apenas uma redação como forma de ingresso. Existem trabalhos que exigem uma redação para você poder ser admitido. Então assim, eu tenho que ter muito cuidado na estética da minha redação. Dependendo do grau, não é, de loucura aí que eu faça na minha estética, eu posso perder até 1 ponto de estética. Certo? Até 1 ponto. Então nós conhecemos 3 regras, vamos conhecer mais algumas. Isso vale para toda a redação, certo? Tirando o título para toda a tipologia dissertativa. Gaivota serve para tudo, linhas em branco também, a estética do começo ao final. Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos conhecer agora algumas outras técnicas para a gente conseguir a nota 10 aí na redação. Gente, existe um critério de correção que é a interrogação pequena e a interrogação grande. Ô Johnston, o que é isso? Esses tópicos aqui correlacionados à clareza na minha redação. Ô Johnston, e o que é a interrogação pequena? A interrogação pequena é menos 1 ponto quando alguém recebe ela, e a interrogação grande é menos 2,5 pontos. Eita, Johnston, é muita coisa, então eu tenho que prestar atenção aqui, tem e muito. Então olha só. Ô Johnston, o que é que está dizendo aí clareza? Gente, eu preciso ser claro na minha redação. Eu não posso usar elementos coloquiais, aquela linguagem popular e tal, mas eu preciso saber onde encaixar determinadas palavras. Eu não posso também achar que eu posso pegar as palavras mais difíceis e encaixar em qualquer lugar que vai dar certo. Não. Então o que é que acontece? Johnson, quando é que eu recebo uma interrogação pequena? Quando eu não sou claro em uma linha da minha redação. Quando aquela linha não apresentou clareza, aí eu perco 1 ponto.
mas por conta de uma palavra eu posso comprometer todo o parágrafo. E se o parágrafo recebe essa interrogação grande, o parágrafo é anulado e eu perco 2,5 pontos, porque faltou clareza. Ô Johnson, me dá um exemplo aí, olha só. Os alunos até riem muito quando eu passo essa dica, mas isso aconteceu mesmo. Teve um aluno que colocou numa redação minha: todos os políticos são corruptos e hermafroditas. Aí eu, é o que, bebê? Não, hermafroditismo, aquele pessoal que desvia verba. Olha a loucura da criatura. Ele achou a palavra bonita, eu acho hermafroditismo, e colocou num lugar que não encaixava. Então isso vai depender do corretor. Se o corretor achar que aquela palavra comprometeu a frase, ele perde 1 ponto. Se ele achar que comprometeu o parágrafo, ele perde 2,5 pontos. Então tenham muito cuidado ao colocar qualquer palavra no seu texto. Saiba, não é, do significado dela e da responsabilidade que você tem que ter ao encaixar no excerto. Então preste muita atenção. Outro ponto importante também é o X pequeno e o X grande. Ô Johnston, como assim X pequeno e X grande? O X pequeno denota que o parágrafo ele foi anulado. É o que eu chamo de fuga parcial. Tá? Menos 2,5 pontos. Ô Johnston, e esse X grande é a fuga total. É quando eu perco os 10 pontos. Certo? 10 pontos. Johnston, como assim 10 pontos? Vocês já ouviram falar, né? Alguém fugiu do tema porque falou que o que a comissão não queria, o que não deveria ter falado. Johnston, me dá uma dica aí do X pequeno e do X grande. O tema é saúde. Aí o aluno me pergunta: Johnston, já que o tema é saúde, eu posso falar de educação? Também pode. Até porque as escolas, por exemplo, você vai falar da medicina, não é? As escolas médicas, elas fazem parte do sistema geral de educação. Então, assim, é necessário ter uma educação de qualidade nas escolas de saúde para que os profissionais possam agir de forma correta. Então, a educação, ela tem a ver com a saúde. Só que a partir do momento que eu pego um parágrafo todinho para falar de educação, sem correlacionar com saúde, eu vou fugir do tema. Pode ser uma fuga parcial, perder 2,5 pontos, mas o corretor, ele tem autonomia para achar e acreditar que aquele parágrafo acabou comprometendo todo o texto e ele pode rapidamente te dar 0 e aplicar o critério de correção chamado fuga total. Então tenham muito cuidado, porque o corretor ele não vai ligar para a sua casa: eita, você quis colocar o que nesse segundo parágrafo? Não, ele vai e cancela. E uma dica importante que eu não sei se vocês sabiam, mas os corretores, eles não ganham por tempo de trabalho, eles ganham por prova corrigida. Então se você acaba fazendo uma loucura lá e o corretor quer te dar 0, bota fuga total, pronto, acabou, ele vai receber o dinheiro dele do mesmo jeito. Então o corretor muitas das vezes, ele não passa 2, 3 horas numa redação tentando entender o que você quis falar, não. Então faça uma redação, certo? Com a responsabilidade de que você está fazendo a redação não para você. Porque quando eu faço um texto, eu entendo o texto, fui eu que escrevi, mas eu preciso saber que eu vou fazer um texto para uma outra pessoa. E esse texto ele tem que estar claro, para que eu não seja prejudicado. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Vamos conhecer alguns outros critérios. Olha só. Gente, um ponto importante que eu queria chamar a sua atenção é a questão da coesão, não é? E coerência do texto. Ô Johnson, tu já falou isso no título, mas agora serve para tipologia também? Serve. Gente, olha só. Coesão, eu vou te dar um exemplo prático. Coesão tem tudo aquilo, né? Dos elementos que ligam um parágrafo a outro, uma frase a outra, as conjunções. Mas de forma geral, eu quero chamar a sua atenção que coesão está voltado para as partes gramaticais. Tá bom? As partes gramaticais. E coerência, gente, está ligada a sentido. Certo? Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Por quê? Olha só, gente. Existem palavras e textos que eu não perco, eu não perco só pela questão da coesão, mas também pela questão da coerência. Uma palavra, ela pode não ter coesão, mas ela pode ter... Eu posso ter um texto, por exemplo, cheio de erros gramaticais, mas não necessariamente esse texto vai faltar coerência, ele pode ter sentido. Eu vou te dar um exemplo em uma palavra, e aí você vai perceber isso. Eu estava ministrando aula em um colégio na capital pernambucana,
E aí um aluno interrompeu minha aula e tal, dizendo que eu tinha corrigido uma palavra que ele tinha, não é, escrito de forma correta. Eu disse, me mostra a palavra. E aí, gente, ele tinha escrito essa palavra aqui, ó. Amanhã. Aí quando eu olhei a palavra, eu disse, meu filho, amanhã é com H, é? Ele disse, ah, professor, eu pensei que era, porque hoje é. Veja a loucura desse aluno, né? Mas, gente, realmente é uma loucura. O que foi que eu fiz? Eu tirei aqui 2/10, é um critério que entra como gaivota, só que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, ó. Essa palavra amanhã, ela tá ridícula, não é? Começando com H. Só que o que é que acontece? Esse aluno, ele pecou na coesão. Porque gramaticalmente a palavra amanhã não é com H. Mas perceba que não alterou o sentido da palavra. Por que, Johnston? Amanhã com ou sem H, a gente vai ler como amanhã. Não é? Então perceba que um erro grotesco, o aluno perdeu só 2/10. Porém, gente, um acento, ele pode tirar 4/10 de você. E eu vou te explicar agora, olha só. Você quer escrever a palavra país, aí você vai e deixa desta forma. Esquecer o acento da palavra país. Se você esquecer o acento, você pecou na questão gramatical. Ou seja, você vai perder 2/10. Só que prestem atenção. A partir do momento que eu esqueci o acento, eu alterei também o sentido da palavra. Porque a palavra país, se eu retiro o acento, fica paz. Eu perco 2/10 de coesão e perco 2/10 de coerência. Pela falta deste acento, eu perdi 4/10. Então tenham muito, muito cuidado com isso. Agora nós vamos trabalhar a última regra desta aula, certo? Nós voltamos na aula 2 de redação. Então prestem atenção agora para mais um critério de correção para que você atinja uma nota boa. Prestem atenção, olha só. Johnston, quando é que eu posso fazer perguntas na minha redação? Quando é que eu posso fazer? Aí alguém deve dizer, na hora que eu quiser. Primeira dica que eu vou te dar. Toda pergunta que você faz na sua redação, você tem que respondê-la. Certo? Não façam como um aluno meu, colocou no título, a educação no Brasil vai bem, embaixo, resposta, 2 pontos. Pelo amor de Deus. Você vai ter que responder de forma contextualizada. Mas olha só, vamos colocar todos os tópicos de uma redação aqui, ó. Título, certo? Um parágrafo de introdução. Digamos que o aluno resolva fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento 1, 2 e desenvolvimento 3. E o parágrafo da conclusão. Prestem atenção. Johnston, eu posso fazer uma pergunta no título? Pode, está liberado. Né? Você vai ter isso aqui, ó, para responder essa pergunta. Ô Johnston, eu posso fazer uma pergunta na introdução? Pode. Porque eu tenho todo o desenvolvimento para responder. Johnston, eu posso fazer uma pergunta no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Pode. Porque eu tenho o segundo e o terceiro para responder. Ô Johnston, eu posso fazer uma pergunta no segundo parágrafo de desenvolvimento? Uma pergunta contextualizada e tal? Pode. Porque eu vou ter o terceiro parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Johnston, eu posso fazer uma pergunta no último parágrafo de desenvolvimento? Não. Ô Johnston, quer dizer que no último parágrafo do meu desenvolvimento eu não posso fazer uma pergunta? Por que eu não posso? Você não pode por vários fatores, certo? Primeiro, ao você fazer uma pergunta no desenvolvimento, você ou não vai responder na conclusão, não é? Você ou não vai responder essa pergunta e vai perder ponto, ou de fato você vai responder essa pergunta, não é? De desenvolvimento. Só que você vai responder no lugar errado, porque conclusão não é local de responder perguntas de desenvolvimento. Se eu pego a minha conclusão para responder perguntas que eu mesmo fiz no desenvolvimento, eu não vou estar concluindo, eu ainda vou estar desenvolvendo. Então tenham muito cuidado, porque conclusão é local de solucionar problemas. Se eu não solucionei problemas, eu não fiz conclusão. Johnston, eu posso fazer uma pergunta na conclusão? Eu indico que não. Muitos alunos terminam a redação com uma pergunta, muitos. Eu tenho uma aluna que eu até brinquei com ela, ela disse, Johnston, é porque, olha, eu gosto de terminar uma redação com uma pergunta, porque é como se eu estivesse interagindo demais com o leitor. É como se eu trouxesse o leitor para dentro de mim. Eu digo, não, meu amor, aí é prostituição.
né? Aí já não é mais redação, aí já é loucura, porque eu acabo fazer uma redação, já imaginar alguém dentro da pessoa é coisa demais, a menina botou pra rir. Mas olha só, gente, todo critério de qualquer banca que você for fazer, eles pedem 2 pontos básicos. Isso você tem que ser objetivo e direto, não é? Todo professor fala isso, objetividade, seja objetivo e direto na redação. A partir do momento que eu termino a redação com uma pergunta, eu não estou sendo direto, eu estou sendo indireto. Porque se eu termino a minha redação com uma pergunta, eu deixei alguma coisa aberta. Então quem vai tirar as conclusões finais não sou eu, o aluno, o candidato, e sim o professor, o corretor. Então é terminantemente proibido terminar uma redação com uma pergunta. Ô Johnston, mesmo que seja uma pergunta lógica, evite. Certo? Eu não estou aqui neste ponto julgando o que é certo e o que é errado. Eu estou falando que muitos professores condenam. Então por que arriscar? Ah, Johnston, é porque eu gosto do risco. Então, porque você gosta de tentar várias vezes o mesmo concurso. A gente tem que evitar erros, gente. A gente tem que tentar fazer com que o corretor não consiga achar erros na redação da gente. Para isso a gente tem que ser prudente, a gente tem que ter prudência em cada ato que a gente vai fazer na redação. Gente, a gente se encontra daqui a pouco na aula 2 de redação. Abraço.